Já imaginou receber mais de 11% ao ano em dividendos diretamente em dólar com um único ETF? Fala, investidor, tudo certo? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Ambima, e hoje nós vamos falar sobre um ETF que tem despertado o interesse de muitos investidores, o XYLD. Mas atenção, rentabilidade passada não é o quê? Não significa garantia nenhuma de retornos futuros. E se você quer investir com mais segurança na Bolsa Americana, o link para minha consultoria está na descrição. E se você ainda não sabe por qual corretora começar, tem um link para a conta demo aqui na descrição também. Então vem comigo para mais um vídeo. E antes de entrar nos detalhes de detalharmos o XYLD, vamos tentar relembrar rapidinho o que é um ETF. Pense no ETF como um carrinho de compras cheio de ativos financeiros. Esse carrinho pode conter apenas ações, apenas REITs ou uma combinação de diferentes investimentos. E um ETF também pode ser focado exclusivamente em renda fixa ou diversificar entre várias classes de ativos. A grande sacada do ETF é justamente essa, oferecer uma cesta de investimentos que pode ser negociada na bolsa como se fosse uma única ação. E o melhor de tudo, investidor, é que as taxas geralmente são muito mais acessíveis do que as dos fundos tradicionais. E vale destacar, investidor, um ponto interessante. Dentro dos Estados Unidos, nós temos ETFs praticamente para tudo. Tecnologia, saúde, energia e até para setores, para temas mais inovadores, como sustentabilidade, como criptomoedas. Ou seja, é uma maneira bem prática e eu diria que eficiente de diversificar os investimentos sem burocracia. E um adendo importante, este vídeo não é uma recomendação de investimento porque cada investidor vai ter um perfil único, vai ter objetivos diferentes. Então analise as informações e estude e ateste o que faz sentido para você. Investidor, o XYLD tem chamado a atenção por distribuir dividendos mensalmente e oferecer um dividend yield acima de 10% ao ano em dólar. E com um retorno tão expressivo dentro do mercado americano, que geralmente vai ter yields menores, é natural que muitos investidores fiquem curiosos e fiquem até mesmo com o pé atrás sobre por quê, qual o motivo desse ETF pagar tanto dividendo. Será que é realmente tão vantajoso? Será que é uma furada? Existem fatores que precisam ser melhor analisados? E eu diria que o principal motivo desse rendimento robusto está na estratégia de opções Covered Call, que utiliza derivativos, na verdade, que esse ETF utiliza através de derivativos para gerar receita adicional. Esse ETF, o XYLD, ele vai investir pelo menos 80% ali dos seus ativos no S&P 500 e vai seguir um índice referencial também atrelado ao S&P 500. E como nós já sabemos, e se você não sabe, você vai saber agora, o S&P 500 é um índice que reflete o desempenho das 500 maiores empresas listadas dentro dos Estados Unidos. Então, o XYLD vai ter um portfólio que detém ações do S&P 500, enquanto vende opções de compra com um vencimento ali de um mês, por exemplo. Aline, eu ainda não entendi como é que funciona essa estratégia de fato. Eu vou exemplificar para você porque fica um pouco mais fácil. Imagine que você possui 100 ações de uma empresa que vale $20 cada. Daí você resolve vender uma opção de compra dessas ações a $25 com vencimento para um mês e recebe um prêmio de $3 por ação, totalizando $300. Esse prêmio é seu, independente do que acontecer com a ação. Mas vamos pensar nos cenários. Se a ação não ultrapassar os $25, o comprador não vai exercer a opção porque não vai ser benéfico para ele, mas você vai manter as ações e também vai manter os $300 que você ganhou, que foi o prêmio. Mas se o preço subir acima dos $25, o comprador, claro, vai exercer a opção e você vai vender as suas ações pelo preço acordado, mais ainda vai ganhar, claro, os $300 de prêmio. Então vamos tentar entender alguns benefícios que essa estratégia traz. Primeiro seria a geração de renda extra com prêmios de opções. O segundo seria uma proteção parcial contra quedas moderadas no preço das ações, por exemplo. O terceiro benefício vai depender do referencial, mas você pode vender, no caso, esse ETF vende as ações por um preço fixo e com um lucro em cenários de alta moderada. Mas como você me acompanha aqui já sabe, nem tudo são flores, com bônus vem o ônus.
E o ônus dessa abordagem é que ela vai limitar o potencial de valorização do ETF, pois os ganhos ficam restritos aos preços das opções vendidas. Isso é bem parecido ali com o QYLD. Além disso, o que é que tem dentro do portfólio desse ETF? Então, se o ETF investe dentro do S&P 500, nós teremos empresas como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, Tesla, empresas grandes, empresas bem destacadas dentro do mercado americano. E por replicar o S&P, ele é bem diversificado, abrangendo setores como tecnologia, saúde, finanças, consumo e energia. E o XYLD vai conter cerca de 500 empresas com as top 10, as 10 maiores posições, representando um pouco mais de 40% do portfólio e a taxa de administração de 0,60%, o que deve ser considerado uma taxa de administração consideravelmente alta, para o patamar de ETFs americanos, mas como ele tem essa estratégia, acaba sendo compatível ali com outros ETFs que possuem estratégias semelhantes. Vale destacar também que o patrimônio sob gestão desse ETF é de pouco mais de 3 bilhões de dólares e, claro, distribuição de dividendos mensalmente. Eu diria, investidor, que outro detalhe relevante dentro da análise de dividendos é que esse ETF nos últimos 5 anos apresentou um crescimento de quase 16% na renda gerada por dividendos, mesmo, claro, sendo uma renda bastante instável por causa da estratégia com derivativos. Então eu diria que o XYLD pode ser uma estratégia, pode ser uma escolha para quem busca renda passiva em dólar, mas é fundamental compreender que sua estratégia com opções restringiu o potencial de valorização a longo prazo. Então ele pode fazer sentido para uma estratégia de renda, mas para uma estratégia de valorização patrimonial, muito provavelmente ele não vai se encaixar. E isso não fica apenas nas minhas palavras. Isso se torna evidente ao observarmos o gráfico de performance na Xstation, que revela uma trajetória volátil, já que o mercado ajusta o preço do ETF com base nos rendimentos gerados pela estratégia de derivativos, como eu já mencionei para você. E claro, se você quiser explorar um pouco mais sobre indicadores e métricas, já usa a Xstation. O link está na descrição para que você possa abrir uma conta demonstrativa e poder utilizar ali por 30 dias e entender se a plataforma faz sentido para você ou não. E por fim, investidor, eu diria que quando você investe no XYLD, você não pode esperar um desempenho semelhante ao do S&P 500 em termos de patrimônio, de valorização patrimonial. Agora pense comigo, qual é a tese que o ETF XYLD se enquadra? Então, investidor, na minha perspectiva, esse ETF acaba se classificando como um ETF com tese de renda. Ele tem uma pegada muito focada em distribuição de dividendos, em geração de renda. Mas eu quero saber de você, você concorda com a minha opinião? Já deixa aqui nos comentários. E eu vou mostrar para você porque eu penso isso. Se em janeiro de 2014 você e mais um amigo carinhosamente chamado de Matheus tivesse decidido fazer um investimento inicial de R$1.000 e contribuir com R$1.000 mensalmente nas seguintes carteiras. Você investiu todo o aporte no ETF XYLD e o Matheus alocou todo o aporte no SPY. Perceba que vocês teriam investido R$134.000 no portfólio, entretanto os resultados variariam. Você, que investiu integralmente no XYLD, teria acumulado mais de R$340.000, com cerca de R$177.000 provenientes de dividendos. Sua carteira teve uma volatilidade acima de 39% e um rendimento acumulado de aproximadamente 155%. Já Matheus, que investiu no SPY, um ETF que replica o S&P 500, teria acumulado mais de R$520.000, com cerca de R$30.000 em dividendos. E a carteira de Matheus teve uma volatilidade ligeiramente superior e um rendimento acumulado ali girando em torno de 290%. Ou seja, após essa análise, não há como negar que o desempenho do XYLD é focado em renda e não em ganho patrimonial. Claro, isso na minha perspectiva. Se você tem outra, já comenta aqui. E mais uma vez, vamos repetir. Lembre-se, rentabilidade passada não é o quê? Não é garantia nenhuma de performance futura. Preste atenção nisso. Se você quer fazer boas escolhas, já entra na minha consultoria, o link está na bio. E aí, investidor, agora eu quero saber de você. O que é que você acha? Você pensa em ter ou já tem esse ETF na sua carteira? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer uma plataforma um pouco mais robusta para fazer análise, já usa a Xstation. O link para uma conta demonstrativa está na descrição e você consegue avaliar se a plataforma
tem ali o que você busca, os indicadores, as métricas que você busca. E claro, se você está até o final, você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse e também compartilhe com aquele seu amigo que ainda não conhece, que ainda não sabe que existe ETFs que pagam mais de 10% dentro da Bolsa Americana. Eu sou a Aline Barbosa e eu te vejo no próximo vídeo.